liberado no coração. Então, pessoal, a gente chamava... Vocês deram uma resumidinha ali no grupo. Tá todo mundo no grupo ou alguém não tá no grupo aqui? Todo mundo no grupo, né? Tá, eu dei uma leve resumida porque é extremamente importante. Todas as aulas elas têm conexão. Até por isso eu vou gravar, porque tanto a primeira aula, quem não pôde, eu vou recuperar, porque ela é muito importante. Ou seja, para quem não pôde estar, nós vamos fazer uma turminha de reforço, tá bom? E para quem não pôde estar hoje, eu estou fazendo essa gravação, que algumas pessoas que eu não botei lá no grupo, ó, gente que tiver uma falta, não pode entrar. Daí tem gente saindo do grupo, vai me mandar mensagem, algumas pessoas dizem, não, eu vou dar uma colher de chá. Então, a primeira aula nós vamos repor para quem não pôde estar, e a segunda aula eu vou gravar, né, para a pessoa poder assistir. Mas obviamente que essas pessoas que não puderem estar, elas vão ter trabalhinho, vocês então aqui, você vai ter trabalhinho, se você está vendo esse vídeo, você vai ter trabalho. Então, para elas poderem complementar, porque pelo menos essas 3 primeiras aulas, elas são um complemento uma da outra, e eu preciso que as pessoas, se a pessoa chegar na terceira aula e não pegar essa aqui, fica ruim. Por quê? Porque a Bíblia não vai dizer, e vocês puderam ler ali, então você datachou, queimou, mas é adoração no Antigo Testamento. Cara, para você entender o que Cristo fez por nós, você tem que entender como é que era antes. E antes da lei, você tem que entender como que era antes. Porque se você não sabe, existe um período pré-lei na palavra. Porque afinal de contas, a lei ela vem só com Moisés. Só que tem um monte de coisa que acontece antes de Moisés. Milhares e milhares de anos antes de Moisés existe a Bíblia. Muita coisa. Por isso que, Juba, por que é importante entender? Porque a gente tem que entender que para você ser um verdadeiro adorador, você precisa de que o Davi falou, que foi o que eu mais bati na tecla semana passada. Intimidade. Eu amo essa frase que Deus diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E quando a gente lê essa frase, a gente despreza talvez no nosso dia a dia, na nossa vida. Porque não precisa levantar a mão, mas quantos aqui não correram atrás de profeta? Quantos aqui não correram atrás de pessoas que eram mais, não necessariamente profetas, mas mais íntimas, digamos assim, de Deus? Um pastor que você via, nossa, esse cara, ele entende mais. E a gente acaba, e olha que interessante, tudo que eu vou estudar aqui, vocês vão ver que nós como igreja hoje, digamos assim, neopentecostal ou pós-neopentecostal, a gente está voltando para lá. Porque a gente está simplesmente pegando essa frase, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração, e tentando colocar pessoas à frente. Então eu não preciso mais buscar de todo o vosso coração, eu busco o profeta, eu busco o líder, eu busco o meu discipulador, eu busco o meu pastor, eu busco uma igreja que me alimente e fala aquilo que eu preciso, sendo que daí, toda vez que eu faço na minha vida, toda vez que alguém reclama de alguma coisa, e assim, eu não sou um cara que não escuta reclamações. Acho que eu sou o contrário, às vezes eu escuto até demais. E dou muita moral. E não é ruim, porque às vezes você precisa saber, de repente tem alguma coisa errada na sua... isso aqui talvez está errado, né? Eu nunca vou esquecer que teve um pregador, nós não vamos postar, então eu posso falar, né? Que veio aqui na CRV, e o cara não teve uma postura muito legal no começo, assim, sabe? Nego, foi muito estranho, assim, foi a única vez na minha vida que eu vi uma pessoa comandar a mesa de som da outra igreja. Tipo, eu não fui convidado poucas vezes para tocar, ou cantar, ou pregar, e eu nunca falei mexer na mesa de som dos caras, tá ligado? Tipo, no máximo podia dar um retorninho aqui pra mim. Eu já me achava meio arrogante e pediu, você pode aumentar meu grave da minha voz? Eu já nem isso eu falava, né? Eu já ficava meio assim, o cara chegou, o Gu tava aqui de celular, o cara grudou no Gu, vamos dar isso aqui. E o cara mexeu no... Mas assim, vocês não entendem, não é tipo ele não aumentou ou diminuiu o volume. Mexeu tudo. Não, ele configurou totalmente o microfone para ele. Porque ele ia tocar depois, só que muito depois eu cantei ainda alguns tempos assim, eu disse, cara, tá estranho, o cara mexeu. Eu disse, tá bom, a gente já não teve uma boa impressão do cara, né? Já não foi uma coisa muito divertida, né? Só que esse cara chegou pra mim, e aí depois o pessoal saiu pra jantar, eu fui convidado, eu fui, e eu sempre tento ter uma postura assim, cara, não importa se a pessoa ela é babaca, se ela não é, eu posso aprender alguma coisa. Ele foi meu babaca, eu achei meio babaca, e teve outras coisas. Mas eu disse, não cara, não importa, esse cara é mais experiente que eu, ele atingiu patamares muito maiores do que eu,
cara, eu quero tentar aprender alguma coisa. Aí eu sentei do lado dele e tive a brilhante ideia de fazer a pergunta. E aí, o que você achou? Ele era ministro, né? Obviamente, ele tocava. O que você achou? Ele só falou assim, vocês falam demais. Só isso, cara. Eu falei, tá bom, cara. Aí eu comecei a ver vídeo, né, dos nossos cultos, assim, que a nossa live é horrível, o som, nossa, eu odeio, eu por mim não tinha live, meu pastor quer ter live, então nós amém, vamos fazer live. Mas aqui não temos tecnologia boa para ter a live. E eu comecei a ver, cara, a gente fala demais. É verdade, a gente fala demais. Então, é bom a gente entender que tudo na nossa vida, a gente precisa estar o tempo todo analisando, olhando e ouvindo um ao outro, mas é você que tem que ter a vida com Deus. É você que tem o Espírito Santo, que Cristo fez por você, não é só, e quando eu digo só não é menosprezando, mas é denotando que não é uma única coisa, que é te remir dos pecados, mas é te permitir o Espírito Santo estar dentro de você. Quando a palavra de Deus diz que é estes homens que nós vamos estudar agora, como Davi e alguns que nós vamos estudar hoje, ansiaram viver o que a gente vive, a gente despreza demais, cara. Porque eles queriam o Espírito Santo dentro deles, eles ansiaram ver Cristo, eles ansiaram ver o Messias, e eles não o tiveram, eles não puderam viver dessa forma. E nós hoje tratamos isso como algo banal. Ter o Espírito Santo. Eu conversava, não sei com quem eu conversava, eu gosto muito, né? Então, às vezes eu esqueço. Mas, foi na célula. Gente do céu, o que a gente vai fazer na eternidade? Tem gente que desanima por pensar, viver a vida toda fazendo o quê? Sendo que a nossa ansiedade no lado bom, tá? Teria que ser estar com Ele pertinho pela eternidade. Mas a gente não fica nem aqui. A gente não dá nem tempo para Ele aqui, a gente está com a vida corrida aqui. Sendo que a eternidade, a maior ideia é estar com Ele o tempo todo. Gente, não vai ter dor, não vai ter luta, talvez, eu acredito que não vai ter fome, não vai ter necessidade de trabalhar. Porque não tinha no Éden. Não tinha. Dizem alguns teólogos, entrando já na nossa aula, alguns teólogos que, inclusive, teoricamente, eles acreditam que Adão nem precisava plantar. Aí eles falam que eles acreditavam que só o falar do Adão fazia aparecer comida. Por quê? Qual que foi a punição para o homem? O homem, literalmente, homem. Trabalhar. Foi a punição dele por ter pecado. Então, se houve uma punição, a punição por ter que trabalhar para comer, quer dizer que para comer ele não precisava trabalhar. Inclusive, as mulheres, a punição foi o quê? Vamos lá, mulheres. Falou, mamãe. Multiplicarei as dores de parto. Mas, na minha teoria, assim, o que se multiplica por zero, dá zero. Ou seja, tinha um pouquinho de dor. Só que aumentou. Foi uma das punições, né? Mas a maior punição mesmo foi não estar na presença de Deus o tempo todo. Essa é a grande questão. E quando Deus tira, e isso está explícito, não é teoria, lá em Gênesis, Deus vai dizer assim, vamos tirar os caras aqui do Éden, porque se eles ficarem aqui, corre o risco de, como é que a gente sabe? Eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, tá? Fruto, tá? Não é maçã, beleza? É fruto. Maçã virou depois, era medieval e virou motel. E um monte de coisa ruim. Não é maçã, é fruto, mas também, gente, não importa qual era o fruto. Comeu fruto. E por que Deus então determina? Vamos sair, tira os caras do Éden, os dois do Éden, que não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Vamos ver quem sabe. Eles vão morrer? Eles morreram, tá? Eles morreram. Árvore da vida. Oi? Árvore da vida. Para que eles não comessem o fruto da árvore da vida. Para que eles não vivessem eternamente nisso. Pensam ser eterno, vivendo no pecado. Então ele diz, não vamos tirar porque eles podem comer o fruto da árvore da vida. E eles tiram do Éden, até da localização, tiram para leste, não sei de onde, e tira de lá. E a principal punição, além dessas duas que eu falei, é não poder estar 24 horas por dia. E como eu falei na aula passada, por isso que é um complemento, por que Deus te fez? Para te louvar? Ele? Cara, assim, eu entendo louvá-lo. Mas eu não consigo pensar num Deus que te fez para louvá-lo, como me louve. Ele te fez para ter intimidade. Quando ele criou Adão e Eva, ele ia lá todos os finais de tarde trocar uma ideia. Ele fazia isso. Então, se você não tiver isso, você está desperdiçando sua vida na igreja.
Porque isso aqui, uma hora ou outra, eu vou te dar um negócio, e vai ter gente que vai fazer assim, vai te ferir. Isso aqui um dia vai te machucar. Porque está cheio de pessoas vindo para cá, pessoas com dificuldade, pessoas procurando algo. A gente gosta de falar que a igreja é tipo hospital, né? Eu não gosto muito, mas daí eu comecei a criar uma outra palavra. Sim, é verdade, a igreja é um hospital, mas o hospital também cura pessoas, né? Não é só a gente sempre justifica, né? Ah, mas só tem gente ruim na igreja. Não, mas aqui é hospital. Ah, então a gente não cura ninguém, né? As pessoas ficam ruins para sempre, né? Não. Mas realmente, vem pessoa ruim, vem pessoa ruim. A UPA, né, digamos assim, a UPA não, a emergência, a PA, que chama, o pronto atendimento, a emergência, cara, vai ter. E isso aqui, se você não tiver intimidade com Deus, vai te machucar. E às vezes porque Deus quer. Porque a palavra de Deus vai dizer, assim como o ferro afia o ferro, o irmão afia o seu irmão. Para você melhorar como pessoa, você vai levar umas bordoadas. E o irmão que vai ser usado. O diabo que vai ser usado. Muitas vezes. Por Deus, tá? Sim, eu poderia ter uma aula só de Deus usando o diabo. Eu gosto de uma frase de Lutero, já falei, que o Lutero fala que o diabo é o que faz trabalho sujo para Deus. Meio forte essa frase, se for pensar. Mas é uma boa frase. Então, como a gente já está tratando disso, a adoração não é só música, mas música também é adoração. E a gente tem que compreender que a música, ela faz parte da nossa alma. Ela está entrelaçada a nós. O povo judeu era um povo extremamente musical. Se você começar a analisar, Moisés canta, Moisés tem salmo, Davi tem salmo, Salomão tem salmo, aí tinha mais um monte de gente lá que tinha salmo, Maria canta, a irmã dela, Isabel, canta. Então a música, ela está na parte da nossa expressão. E o que eu pego muito e bato muito na tecla aqui, é uma frase que o Luzianino fala que eu gosto porque ela resume. Infelizmente, o povo cristão adora a adoração. O que é adorar a adoração, na opinião de vocês? Adorar a música, né? Não ter o pensamento que está adorando a Deus. Não, esse louvor é muito, não, que está adorando a Deus. Tem uma música que a gente canta que é Livre Sou. Quem não conhece? Que a gente faz a dancinha, sou livre pra correr, livre pra dançar. Faz. É que, pô, enjoa, né? Mas é muito que tem coreografia, então às vezes quando a gente precisa, a gente coloca. E aí eu tinha um amigo, acho que essa história vocês já ouviram, muitos já ouviram, mas tinha um amigo que ele ficava sentado. A igreja inteira, porque daí corre pra cá, corre pra lá, e aí fica bonitinho assim, meio coreografado, e tinha um brother meu lá que ficava sentado. Um dia eu perguntei pra ele, ele era meio ex-assembleiano, coisa e tal, né? Eu perguntei, mano, de repente a tua religiosidade, aquela coisa tua, por que tu não levanta? Ele falou, eu sou livre pra ficar sentado. E é verdade, cara. Então eu hoje não me impressiono com o movimento da igreja. Às vezes assim, eu vejo que a igreja, porque tem muita gente nova, eu vejo que o pessoal tá meio fora, aí o cara joga levante sua mão, entendeu? Tipo, só que você faz, levante sua mão só para o pessoal levantar, não tem nenhum significado. Não, eu penso na letra que eu estou cantando, mesmo porque como o próprio Zé lembrou, existem várias palavras para adoração, e algumas delas inclusive, levantar a mão direita. É um ato de adoração. Na verdade, quando você levanta as duas mãos, você está fazendo um ato de rendição. Então eu penso, não vou qualquer coisa, levanta as suas mãos, só para incomodar. Não, eu tento pensar, não, a letra tem um momento de rendição, um momento de eu me prostro, então, eu penso assim. Mas às vezes a igreja também, né? Só que, cara, se eu pedir e as pessoas não levantar, não quer dizer que elas não estão adorando. Ao mesmo tempo que, se elas levantar, se estilhaçar no chão, fazer um absurdo, talvez ela também não está louvando. Eu não sou o melhor adorador porque eu estou no altar. Minha única diferença para da igreja é que eu estou servindo. A única. Porque a vontade às vezes que dá é descer todo mundo que está no altar e botar meia dúzia de pessoas que tu vê que está lá embaixo. Então aqui na igreja nós temos o Adilson, né? Que grita, que canta, e cara, se eu me levar por ele como ministro, isso é uma palhinha da aula de administração, se eu me levar por ele como ministro, eu vou achar que o culto está sempre bom país. Porque qualquer coisa mais forte que eu falo, glória a Deus! Vai ouvir lá o Adilson dando um grito. E aí, cara, se tu te empolgar com isso, daqui a pouco tu não vai comer. Opa, espera aí. E eu não estou dizendo que ele está errado. É o jeito dele. E eu gosto disso, que ele não está nem aí se o resto faz ou não faz, se a igreja é mais assim, se a igreja é mais assada. Ele faz e pronto, é o jeito dele. Então eu não me impressiono, eu não me levo.
Porque o coração das pessoas que é o que é importante. É o buscar mesmo, achei isso quando me buscar de todo o vosso coração. Então, não adore a adoração. O Gerson falou aqui também, eu acrescentaria, não adore o momento, sabe? A luz apagada, a música emotiva, sabe? Eu tenho que ter um som agradável na igreja, óbvio que eu tenho que ter. Eu tenho que ter uma qualidade visual, eu tenho que ter uma qualidade visual. É legal, atrai, mas se eu achar que é isso que vai realmente firmar as pessoas em Cristo, eu estou enganado. Então não adianta pintar toda a igreja de preto, não adianta fazer luz legal, não adianta nada. Às vezes dá vontade, eu queria ter, o pastor ainda não me deixou, eu queria ter o culto, eu gosto de chamar assim, o culto da igreja perseguida. Uma vez a cada 2, 3 meses, eu queria ter. Porque é o que eu sempre fico pensando na igreja perseguida. O que é a igreja perseguida? Pensando nas histórias de livros que eu li de caras que iam para meio de caverna com um pedaço de folha da Bíblia e ficavam lá 4, 5 horas adorando, orando. Eu estava ninguém reclamando de calor, ninguém reclamando de frio, ninguém reclamando de nada, porque isso existe neste momento onde nós estamos aqui. Agora, conversando, tem gente lá, Coreia do Norte, China, e tem vários países da janela, né? Como é que eles chamam? Essa faixa central do mundo, coincidentemente, os países que estão nessa faixa central são países que mais perseguem cristãos. Então, esses caras lá morrendo pelo Evangelho. E eu às vezes estou reclamando que está calor, que está ruim. Eu não estou dizendo que você não tem direito de reclamar, porque a gente tem recursos talvez para melhorar, tem, mas isso não pode ser mais importante. A música não pode ser mais importante. O teu coração é o mais importante. E eu queria pedir para você, para ver se você compreende da onde que nasce o modo de louvor do Antigo Testamento. Ele está muito mais ligado a ofertas, concorda comigo? A você dar algo, a sacrificar algo. E aí você vai dizer, não, mas o sacrifício era por causa do pecado. Sim, a partir de Moisés. E antes? E antes? Como é que surgiu isso? Quem inventou isso? Caim e Abel. Tudo bem, mas foi Deus que pediu? Não. Foi eles que fizeram. Então Caim e Abel. Todo mundo conhece a história de Caim e Abel? Algumas pessoas vão dizer que o Caim e Abel, a diferença foi que o Caim deu coisas melhores que Abel. Não, Abel deu coisas melhores que Caim. Confundi. Não é melhores. Cada um trouxe do fruto do seu trabalho. Um era agrícola, outro cuidava de animais. Mas Deus gostava de carne, né? Bom, é o que dizem, né? Mas no caso aqui não. A Bíblia vai dizer que o Abel, ele trouxe das primícias, dos primeiros. E foi uma oferta voluntária. Já Caim deu o que sobrou e Deus não se agradou. Mas em nenhum momento Deus ele não se agradou daquela oferta, tipo, Deus, estou te ofertando, estou te dando, receba. Não curti, mano. Não curti. O jeito deu só a sopra aí, mano. Não é legal. É o que eu tenho pensado sobre, eu pensando, será que eu devo voltar ou não para o louvor? Será que Deus quer isso de mim? Eu acho que não é nem essa questão, é a questão de eu querer dispor o meu tempo para Ele, né? Exatamente. Isso se chama ministério. Ministério é serviço. Não é um negócio que eu faço por prazer, não é um negócio que eu faço porque eu curto, não é um negócio que eu faço porque eu quero servir. E nós temos uma aula que é de ministério, chamados e dom, né? Que também é um negócio que percorre muito nas igrejas. Eu tenho chamado, eu não tenho. Aí nós vamos discutir isso lá na aula. Só posso complementar meu comentário? Fica à vontade. Eu acho que na verdade isso meio que é uma coisa para a vida, assim, né? A gente não pode ficar esperando confirmação de Deus. Deus, será que o Senhor quer que eu faça isso? Será que o Senhor quer que eu faça aquilo? Às vezes eu acho que a gente tem que pegar e fazer, só fazer, sabe? Com todo o nosso coração. Se não for para ser, Deus vai impedir, mas da nossa parte a gente tem que estar sempre disposto a dar o nosso melhor em tudo para Ele, né? Nós vamos falar bastante sobre isso nessa aula que veio. Mas a grande interessante do Caim e do Abel é que está muito claro que Deus não se preocupa com oferta, mas com ofertante. Provavelmente Caim vinha Abel fazendo e fez de qualquer jeito. E Deus ele tenta um resgate com Caim. Ele dá uns toques nele. Ele diz, cara, pecado tá na porta aí. E eu gosto muito dessa frase de Deus, falando dessa época. Então, porque eu separo a Bíblia, nesse caso, em 3 partes. Tem o novo, tem o velho, tem o novo, mas para mim tem o antes da lei. E é muito legal, porque a Bíblia vai dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu ia passar um vídeo para vocês, uns caras no podcast falando, não, o Velho Testamento não importa. Quero dar um negócio, vontade de comentar, né? Eu disse, não vale a pena. Deus, porque eu vi os comentários lá e você já falou o que eu queria. Então eu não precisei falar. O cara dizendo que não, para nós só importa o Novo Testamento.
não importa. Eu falei, meu Deus, cara, aí o cara vai lá fazer faculdade pra quê, então, né? Porque ele tem todo aquele livro. Nossa, cara, Para não. estudar hebraico. Cara, não tem como, eu disse pra vocês, não tem como você entender o amor de Deus sem você entender o Velho Testamento. Tanto que o amor de Deus, ele tá já nos primeiros, que é ele com Caim e Abel, ele alerta o Caim, ele fala que tá chegando, cuidado, só que ele fala uma frase que eu acho interessante. E cabe a ti resistir. Então, era uma missão do Caim resistir. E eu gosto de pensar dessa forma, mas aqui não tinha Espírito Santo, o Espírito Santo ajuda. Amém, ajuda e é real. É real. Para quem quer entender muito mais do poder do Espírito Santo, leia o livro do Luciano sobre a graça transformadora. O parecer dele, a visão dele para a graça é uma coisa que eu nunca tinha pensado e para mim faz total sentido. Que a graça não é só a remissão do pecado, mas também é o poder para que você vença o pecado. E aí é o resumo de um livro desse tamanho, então você vai ler o livro que é muito interessante. Mas voltando para cá. Então, quando cada um deles entrega oferta, Deus não está preocupado com a oferta, ele está preocupado com o ofertante. E ali o coração realmente de Caim não estava legal. E ele vai lá e realmente mata seu irmão, atrai várias maldições para a vida dele. Só que tudo isso num contexto sem lei. E no livro de Gênesis nós vamos ter, eu vou passar os slides para você, se você quiser anotar, que se chama ofertas de propiciação. É esse tipo de oferta que nós vamos ter antes da lei, só. O que é propiciação? É a ação ou ritual com que se procura agradar uma divindade, uma força sobrenatural ou da natureza, para torná-la propícia ao ofertante, a favor. Beleza? Vocês nunca se perguntaram por que Deus não pedia sacrifício de pessoas? Talvez seja o único Deus que não pediu sacrifício de pessoas. Deus no sentido, digamos assim, mitológico, né? Nós cremos que ele é o único Deus, o resto é demônio, que pede adoração. Ele transfere isso depois na lei para os animais, mas antes não. Então quer dizer que não havia remissão dos pecados deles? Mas aqui está dizendo que o pecado, a oferta de propiciação, ela fazia isso. E aí, vocês conseguem me explicar? Não tem explicação, tá? Antes que você ache que você vai dar a explicação ou que eu vou te dar. Eu acho que justamente não tinha explicação, mas meio que eles percebiam isso, mas que eles sabiam. Que na minha visão, como tu disse do Espírito Santo, né? Eles não tinham o Espírito Santo antes. Aí se tu parar de se perguntar, mas por que Deus escolheu um que outro e antes nem tinha o Espírito Santo? Aqueles que foram levantados, escolhidos no Velho Testamento, era justamente por isso, porque eles eram totalmente entregues sem ter o Espírito Santo algum auxílio, né? Era de livre e espontânea vontade, eles adoravam. Sim, E mas entregavam o melhor que eles tinham. Mas a partir de Moisés tem a lei. Sim, depois de Moisés. E antes? Pois é, eu acho que Moisés botou o pingo nos is numa coisa que eles já meio que já era cultural. Né? Mas como que era cultural? Aí que tá o negócio. Eu sou muito questionador, cara. Eu leio um negócio e já me questiono, eu digo, nossa, por quê? Ontem eu estava lendo sobre isso, um versículo que eu queria trazer para vocês. E aí antes, eu gosto de ler o contexto, né? Então eu li antes e tem um momento lá que diz assim que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Eu peguei isso e falei, cara, olha que frase fantástica. E eu comecei e eu acho que eu vou pregar hoje de noite sobre isso. Mas vamos voltar para o nosso assunto. Alguém abre para nós lá em Gênesis 26, versículo 5. E para mim, cara, o desfecho dessa pergunta é fantástica para mim. Eu sou meio romântico assim com essas coisas da Bíblia também, então talvez eu fique todo emocionado aqui. O problema é seu, deixa eu ficar emocionado. Quem lê para nós? Gênesis 26, versículo 5. 5. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. E aí? A lei Não tinha lei com Abraão. Vamos ler alguém agora Jeremias 31, 33. Lamentações de Jeremias 31, 33. Entendi. 31, 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles
e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Olha que legal essa frase de Deus, né? Mas você pode fazer pode dizer para mim, não, ele falou para Jeremias. Cara, olha ali. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Porei a minha lei no íntimo deles. Deixa eu ver se eu lembro o versículo que eu li ontem, é Romanos 2,14. Alguém abre para nós. Quem quiser ler, fica à vontade. Só para ver se eu acertei. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Olha o que ele fala, o Paulo fala nesse versículo. Os gentios, quem era gentil? Quem não era judeu. Quem não era judeu não tinha lei, beleza? E ele está dizendo que aqueles que não tinham a lei praticavam ela naturalmente. E aí eu vejo esse versículo, eu vejo os dois que a gente leu e digo, gente, por que o ser humano, de certa forma, no começo, ele já tinha regras dentro do coração dele? Matar alguém, não existia regra entre Abel e Caim. Não existia. Claro, eu posso aqui fugir, pensar, analisar que, Deus tinha intimidade mesmo assim com os caras, conversava com os caras e falou das leis para os caras. Tá, eu estou conjecturando, porque isso não apareceu na Bíblia, não nos falou. Mas é possível. Alguém discorda que é possível? Não, é possível. Mas a Bíblia me demonstra, naquele versículo, que o ser humano, ele já nasce com os pensamentos de Deus. A gente nasce meio inclinado para aquilo que Deus pensa do que é certo e do que é errado. Pode ver as crianças, quem tem criança, cara, quando ele vai aprontar, ele procura para ver se tu está olhando, né? Ou se ele pode. É engraçado, tem coisas que eu não ensinei para o meu filho, nem de bom, nem de ruim, mas que tem coisas que ele faz, de boa, ele vai e tenta, e tranquilo. E normalmente aquilo que ele não pode fazer, e eu nunca ensinei, porque afinal de contas a vida dele está começando, ele me procura. Para mim é muito magnífico isso. Ou seja, a nossa natureza, ela é uma natureza que busca Deus o tempo todo. Por mais que você faça, mas o mundo não está procurando. Está sim, só que ele procura e ele tenta se satisfazer em outras coisas. O ser humano procura o seu prazer o tempo todo. O ser humano, ele é um ser racional, só que ele ao mesmo tempo é um ser impulsivo. Porque um animal, por que ele é irracional? Cara, eu estava vendo uns vídeos, eu não sei porque qual algoritmo começou a lançar esses vídeos. Cachorros que são treinados para pessoas que têm ataque de... Vocês já viram esse vídeo? Convulsão? Convulsão, tem mais um lá também. E aí, tipo, a menina filmando, assim, e ela vai, claro, narrando, obviamente, ela narra depois, tipo, dizendo assim, percebam que o meu cachorro percebeu que ia ter uma convulsão. E ela estava normal. Aí o cachorro já pega ela, já deita ela e já começa a tirar tudo que tem ao redor. Eu fiquei, meu Deus, cara! O bicho é sensitivo, cara. O profeta, cara. Ele sente que ela vai ter uma coisa que talvez ele ouça, ele sente um cheiro, alguma coisa que a dona exala, ele é treinado para isso. E ele já é treinado para botar ela no chão e tirar tudo que está ao redor. Cara, é fantástico, achei maravilhoso isso. Só que ele é um ser condicionado. Ele é um ser, por que ele é um ser irracional? Por que os animais são seres irracionais? Porque ele age por instinto, ele age pelas coisas que ele tem que fazer. Por que a cachorrinha está no cio e vai todos os cachorros lá? Para perpetuar a espécie deles? Eles não fazem isso por prazer, eles não estupram, por exemplo. Tem séries de animais que você começa a estudar que parece que estupram. Sim. Aí, o golfinho, o leão, o pinguim, é uma coisa interessante, você vai estudando. Só que, cara, eles não ficam só procurando o prazer deles. Os domesticados, a gente está estragando eles, tá? Não quero dizer nada para você, mas se você tem um animal domesticado, ele não era para ser domesticado. Se ele está domesticado, você está estragando a natureza dele. E sim, a gente está estragando a natureza deles, porque a partir daqui a alguns anos o cachorro se dependerá do humano para se procriar. Se a gente largar eles tudo na rua, eles vão ficar em extinção, porque eles perderam totalmente o instinto deles. Mas o humano não. O humano pensa, o humano faz, e o humano, mesmo assim, ele age por impulso, porque ele procura algo. A psicologia ela vai estudar muito isso, que é onde que tu procura satisfação. E a gente vai sempre falar que o crente não bebe
e não fuma, mas come, né? Por quê? Porque talvez não, porque comer não é tão mal visto na sociedade quanto fumar e beber, mas o pecado é o mesmo. A mesma coisa disso que tu disse, eu estava falando sobre te oferecem, né? Tu faz o que quer e procura outras coisas, né? O prazer. Mas na verdade a gente está a todo momento sendo influenciado a buscar o prazer em outras coisas. E é que nem a questão de comer, né? O açúcar é comprovado que ele é mais viciante que cocaína, mas ele é uma propaganda direta, não tem propaganda de cocaína, mas o açúcar é normal, é normalizado. Ele é normalizado. E eles te oferecem aquilo, então automaticamente a primeira coisa que tu vê, tu vai atrás. E você vai ver bastante pastor gordinho, né? Porque de certa forma é aonde o cara vai aliviar o seu estresse. É na comida. Ele come para se sentir melhor, ele acaba comendo demais, ele acaba comendo coisas, no caso como açúcar, coisas que te dão uma satisfação melhor, que libera muito mais endorfina do teu cérebro. E a gente também está pecando. Só que não é tão mal visto pela sociedade. Tá ficando, né? Tá levantando a galera aí. E esse negócio que quando eu comecei a trabalhar na minha vida, eu comecei a entender que a comida ela não é o que me satisfaz. Mas eu comecei a perceber como que Deus não me satisfaz. Não no sentido dele fazer algo por mim, mas eu estar com ele, vocês entendem? Se você não tem a sua satisfação em Deus, você procura o pecado. Gil, é possível? É. O pregador John Piper, ele fala muito sobre isso. A satisfação que você tem em Deus. O único motivo que você tem para parar de pecar, é que Deus pediu para você. O resto não tem porquê. O único motivo que a gente tem é porque a gente ama Deus e pronto. Por que o Dani não trai a Bru? Hein, Dani? Uma questão moral, mas principalmente por obediência a Deus. Achei que ele fala que eu amo ela. Eu tenho. Não, o Dani eu conheço há muito tempo, depois ele briga comigo. Eu esparro, Não, mas é que tipo assim, isso é uma coisa meio óbvia. Viu, Bru? É óbvio! Por tudo que eu faço por ti! Da série óbvio precisa ser dito, pô. Não precisa ser. Eu digo pra ela todo dia, pô, sabe? Gente, o único motivo pra gente deixar de pecar é amor por Deus. Então se você continua pecando, você não ama Deus o suficiente, pronto. Você não se satisfaz nele o suficiente, pronto. Não tem outra explicação. Tem técnicas, tem jeitos, amém, tem. Mas é isso. É isso. Amém? Amém. Vamos falar um pouquinho de música, tá bom? Alguém vai falar mais uma coisa? Desculpa, Dani, me perdoa. Depois a gente acerta. Eu vou entregar esses slides para vocês. Eu vou entregar esses slides para vocês, porque aqui eu trouxe uma série de slides, de coisas, de instrumentos, tá? Instrumentos antes de ser colocada a música oficial no templo. E eu acho interessante porque a gente exalta a música, né? Eu disse aqui que o povo judeu, o ser humano, ele é um ser musical, ele tem isso dentro dele. Amém, eu concordo, eu acho super legal. Só que a música instituída, eu dei uma pesquisada, se tu somar de cabo a rabo, desde quando começou, quando parou, dá só uns 900 e poucos anos da idade dos judeus, lá do Velho Testamento. E nós estamos falando de um povo de quase 6 mil anos, né? Não, 7 mil anos. Não é nada, cara. Cálculo rápido, dá quantos por cento? 1.000 de 7? Vamos lá, seu Zé, dinheiro? Seu Zé, pô, domingo demorando, mano. 1.000 para 7, cara? É quase nada. Só que tem vários ali antes, os chofares tocavam também. Tinha tipos de chofar. Todo mundo sabe o que é um chofar? É Uma guampa. É a guampa dos bichos. E dependendo de qual bicho, tinha um som diferente. E a igreja neopentecostal, para quem é mais antigo, levante a mão quem já ouviu um chofar no meio do culto. Pô, eu achei que tu ia levantar. Nunca ouviu. Como não, cara? Tá na igreja que tá sendo aqui, tá errado. Cara, a harpa? Tanto que a harpa tem aqui. Vocês querem ver uma coisa? Eu mando pra vocês, eu acho, né? Tem umas fotinhas aqui da harpa. Os primeiros instrumentos não conseguem ver, né? Era uma flauta, era de osso. Sabe como é que o Davi fazia as cordas dele, da harpa dele? Tripa.
Não era aquela corda lá, né, Dani? Elixir. R$300 o conjuntinho. Mas vamos lá. A música no Velho Testamento, ela é usada de várias maneiras possíveis. A gente até citou aqui, né, semana passada, Davi foi chamado porque tocava bem. É muito interessante, porque ele tinha intimidade com Deus e tudo mais. Os sábios entendem que aquele espírito maligno da parte de Deus que está escrito, a gente falou sobre isso semana passada, tá? Traz um cara que toca bem. Ela é usada então, no caso ali, para expelir um demônio. Muitas vezes os profetas pediam, me traz alguém para tocar porque eu quero inspiração. Então a música ela faz uma coisa que se chama emocionar a pessoa, sim ou não? E tem gente que acha que é unção e é emoção. Não é unção, é emoção. E aí eu vou falar sobre isso, a unção na questão bíblica, tá, gente? Naquela aula, nossa, eu estou fazendo uma propaganda, né? Tomara que seja boa. Essa aula. Eu sei que você adquirir a aula. É. Está acabando o tempo de que melhor só. Mas se você quer saber mais sobre isso, Link na descrição, né? gente, olha só. Eu não acho que é ruim a gente usar aspectos que emocionem as pessoas, porque eu creio que Deus age na emoção, inclusive aí na minha intimidade. Então isso é coisa minha com Deus, então é algo que Deus falou pra mim da minha vida. Eu fui um cara que eu comecei a ficar muito racional, eu comecei a me preocupar, eu comecei a virar digamos assim, eu saí da luterana. Porque lá eles não acreditam, não é que eles não, é engraçado, a luterana não é que ela não acredita no manifestado do Espírito Santo. Ela acredita, ela só não quer. É tipo isso. Deixa assim, ainda bem que isso aqui não vai para a internet. O cara tá falando várias aqui. Eu tava lá, então a fonte, para quem não sabe, ela nasce da saída de muitas pessoas da luterana. Só que a gente tinha tanta sede do que a gente não tinha lá, que a gente começou a ir para retiros de outros lugares, experimentar dom de línguas, experimentar a cura, experimentar aquele momento de poder realmente de Deus, aquela coisa que, cara, é impossível, Deus está aqui sim. Só que um pouco, de repente, a gente começou a ir para o lado da emoção. E eu vou dizer para você, por que não tem mais música rápida quase? Você sabia disso? Quem é crente há mais de 20 anos aí, levanta a mão. Não tem mais, né? Geralmente tu tinha um disco, saiu um disco, sei lá, diz um cantor aí, da Cassiane. Aí tu tinha ali 3 músicas rápidas, uma mais ou menos, 2 mais ou menos, umas 4 lentinhas, beleza. Cara, os worship de hoje, é tudo meloso, cara. É tudo pede, o guitarrista nem precisa tocar mais. Ele fica lá quase o cara do triângulo, né? Vocês já viram o triângulo? Só fica lá. Eu não tô, crítica, não, tudo bem, eu acho que vai mudando, eu não tenho problema. Eu acho legal o que de repente o worship quis fazer. Só que tu começa a ver que começa a acontecer exageros, né? O negócio começa a pender pro outro lado, começa tipo, cara, que emocionalismo. Tu põe aquele pad, que a gente tá usando porque não tem teclado, para cobrir um pouco. Mas tu põe aquele pad lá, aquele... O cara fala mais assim... Tudo bem. Mas tem vezes que a gente está indo para uma emoção onde não tem uma adoração. E os homens cantavam para tudo lá, no Velho Testamento. E eu tenho uma série de momentos aqui do porquê que a gente usava, do que usava. Eles cantavam quando plantavam, eles cantavam quando eles colhiam, eles cantavam quando um bebê nascia, eles cantavam quando engravidavam uma mulher. Eles cantavam, porque isso faz parte da gente. Então cante não só no culto. A voz é ruim, vai no chuveiro, ninguém precisa te ouvir, vai lá. E 2 exemplos na verdade 3 exemplos que eu considero que são canções que não são tocadas na igreja, mas que são louvores, vamos dizer assim, seculares. Tem o caso daquela música lá, Tocando em Frente, que é uma música extremamente bonita, que fala sobre a poesia da vida, da efemeridade da vida. Eu particularmente acredito que é uma espécie de um louvor, por mais que não direcionado como a gente costuma fazer. Ou, por exemplo, aquela música do Vitor Léo, Deus e Eu... Como é que é? Deus e Eu no Sertão. Ele está falando da vida no campo, né? E ele está, de alguma forma, trazendo uma parte poética para isso. E, querendo ou não, é uma espécie de adoração. E aí que me preocupa, né? Porque o crente está usando a música. Ele parou de fazer música evangelística, por exemplo.
Quem aqui nas suas de arte, sabe? Resgate, saudades. Sim, a minha maior dificuldade, assim, quando a gente vai nos lugares para tocar, por exemplo, no hospital, no asilo, pessoal, a gente vai, é achar louvores, assim, evangelísticos que tem uma mensagem, assim, que vá falar, né, verdadeiramente, que use as palavras que as pessoas querem ouvir, a palavra cantada, né? De certa forma, né? E é difícil encontrar letras que não possam encaixar no contexto. Não, porque o crente tá. Aí tem aquela menina que foi fazer acho que era um concurso, né? Que ela fez a música, como é que é a canção dos fariseus, não é? Uma coisa dos fariseus, né? Aquelas louvores pra nós mesmos, eventos pra nós mesmos. Sim, é a gente, cara. O antropocentrismo, que é o homem no centro de tudo, tá dentro da igreja e a gente não tá notando. A gente faz de tudo para a pessoa ficar na igreja e menos pregar Jesus para ela. E aí tem essas músicas que enchem o nosso ego. E, cara, eu não sou contra, tanto que a gente toca. Eu acho que tem uma essência de buscar Deus como Pai, que a gente deixou de lado no passado. E que os irmãos velhos não gostam, né? Porque ele diz, agora ele é pai, ele brinca comigo, ele me dá pirulito, ele pula comigo. Que isso? Cadê o Deus? O Senhor? É verdade? Ele é Senhor, ele também é Pai. Só que a gente está sempre ou aqui, e aí não dá. Aí a gente vai tocar no centro de recuperação, tem a música do Resgate, né? E eu deixei aquela droga de vida, você me tirou daquela... A minha avó que me dizia, imagina eu tocar isso na puta. A minha avó que me dizia, filho, não vá se arriscar, nesse mundo tem viagens que não dá pra voltar. Cara, essa frase pra mim, tu pega umas 70 músicas worship, ela tem mais conteúdo, essa frase, do que 70 músicas worship. Aí imagina tu lá no asilo cantando Exu, e os velhos assim. O que essa pessoa tá cantando? Eu achei que Exu era do outro lado. Já me perguntaram? Você sabia? Ô Juba, tu me apavorado, cara. Os guris estão cantando Exu, mano, que é isso? Exu é pra ser o nome dele. Hebraico. Gente, então, eu acho que a gente tem... Eu não venho aqui dizer o que é melhor aqui, o que é melhor aqui, mas eu venho aqui dizer o que Deus está falando. O que Ele, na sua intimidade, está se revelando para ti. Qual é o motivo que você quer fazer parte de qualquer ministério nessa igreja? Eu ainda brigo com os guris. Eu demorei 20 anos para ter um burro. Um cara que... Não precisa. Para ter um cara que ele está fazendo o que ele está fazendo porque ele ama, porque ele gosta. Aqueles slides que vocês vêem atrás do pastor lá, que fica bonitinho, é o homem ali que faz, mas ele não trabalha para a igreja. E o pastor às vezes manda a pregação meio-dia de domingo. Dá umas 3 horas, está lá o grupo, já fez o slide. Está pronto. Vem aqui, dá uma olhada em tudo. Eu não pedi para ele vir, ele já fez o Além da Música, eu não pedi para ele vir. Eu pedi para tu vir. Você vai que eu pedi, esqueci. Isso acontece. Depois do Covid, eu já era ruim, cara. Depois do Covid, minha cabeça ficou muito ruim. E aí, ele veio. Ele disse, eu cuido da porta, Ju. Pode deixar. O que tu precisa, Ju? Eu não ensinei ele quis. Isso vem da essência dele. Mas foram 20 anos, cara, para aparecer um cara assim. 20, talvez 19, 18, né? Já faz tempo que tu tá aí. Qual que é a reclamação tua, Ju? O que tu está querendo dizer? Porque as pessoas elas não querem fazer algo sem ter algo em troca. E ministério não é isso. Ministério não é célula, tá, gente? Célula é uma coisa, tem o seu perfil, tem o que precisa, lá você vai ser amado, você vai ser cuidado. Amém. Aqui não, aqui é você que trabalha, é você que faz, é você que vai lá ralar a semana toda, pensar que nem eu ali, para alguém chegar e dizer, Gu, que slide feio. Não ficou legal. Eu não gostei. O melhor argumento é, eu acho, a pessoa não estuda, não sabe, não entende. O Gu também não, mas ele vai lá e faz os cartazes. Né? Nunca estudou sobre design, eu acho, né? Ou estudou, eu não sei. Nunca estudou. Mas, cara, ele tá fazendo. E eu sou um cara que eu penso assim, mas tá fazendo errado, mas tá. Tu tá aí só reclamando. Ele tá tentando, vamos treinar o guri, vamos ajudar, vamos dizer, faz assim, faz assado. Vamos fazer desse jeito. E ministério é isso, cara. É você ralar a semana toda para alguém ir lá e te criticar no final de semana. Faz parte. Porque o ser humano é assim. Se você não está pronto para suportar isso, não entra. Porque você tem que amar o seu irmão. Só que a palavra de Deus ela não diz para você amar o seu irmão. Ela diz para você amar o seu inimigo. Porque amar o irmão é óbvio. Não precisa ficar falando isso.
Inclusive ele diz, amar irmão é fácil. Hoje em dia nem amar o irmão é mais fácil. A gente não tem mais um irmão. A gente tem dificuldade com o cara da igreja, a gente não se humilha, a gente não perdoa. Inclusive, a Bíblia vai dizer, Jesus diz, antes de você entregar a sua oferta, se você sabe que tem alguém que tem algo contra ti, vai tentar se acertar com ele primeiro. Porque para Deus é mais importante você se acertar com o teu irmão do que o louvor que você pode entregar. Isso é ser um verdadeiro adorador. Não adianta você estar brigado com a sua família e não tentou. As pessoas podem não te perdoar e não querer falar com você e a culpa não é sua, beleza? Tudo bem. Não é para você andar feliz e alegre com todo mundo. Certo? Mas quando a palavra de Deus vai dizer suportai-vos em amor, vocês já ouviram falar isso aí? Suportai-vos em amor? Paulo não está dizendo para você suportar a pessoa, ela está dizendo para você carregar a pessoa. A gente deturpa o evangelho, deturpa o que está escrito. Suporta ele, carrega ele na dificuldade, carrega ele na meninez dele, carrega ele na imaturidade dele. Sabe, dá uma carregada, ajuda, auxilia, tenha paciência. Só que quando a gente vai para a igreja e pensa só em nós, e o que a igreja pode proporcionar para nós, aí sim, né, vai ter só gente sugando a igreja e ninguém construindo nada. E aí faz o quê? Eu me espanto, Bizarro. Eu me espanto porque eu me questiono. A igreja da videira, vocês já ouviram falar? Aqui de Caxias? Quando é que ia ser o batismo dele? Foi ontem. Foi ontem, né? Graças a Deus, porque começou a chover. Eu ia ficar bem triste. Eles vão batizar, tá escrito cartaz 100 pessoas, né? Mas eu conversei com um dos funcionários da loja, ele trabalha lá e tinha 146 que ele me disse. Não sei se é verdade. Vamos supor que seja só 100. Eles vão batizar 100 pessoas lá. E eu fico assim, cara, o que acontece com a nossa igreja que a gente não consegue? Só que a igreja deles deve ter o quê? 7 anos? 8 anos? Eu tenho 20, cara. Nós vamos fazer 20. Só 20 meses não poderia perder essa oportunidade. E aí, galera, certo? Bom, é com isso que eu tenho que lidar, tá vendo? Cara, Pode confiar, o jogo é legal. Às vezes. 20 anos, cara, nós estamos fazendo. O que está de errado com a gente? Claro, vamos orar, de repente Deus diz, não, fica tranquilo, tá no tempo, não sei. Mas eu fico pedindo para Deus, o que está errado com a gente, cara? Talvez na época a gente está orando muito para nós, porque a gente gosta, porque a gente quer, pro tempo que a gente tem, a gente prioriza quase tudo, não faz alguma coisa. Aí a gente começa um grupo de teatro, não dá certo, a gente começa a negócio de dança, não dá certo. O louvor está aqui desde o começo, mas o louvor é meio padrão em toda a igreja, e fica capenga de novo, capenga de novo. O que está certo, o que está errado, o que a gente tem que mudar, o que não tem que mudar. Isso é adoração. É por isso que no Antigo Testamento, mesmo sem lei, Abraão adorava. Abraão, inclusive, aí não vou entrar nesse mérito, não quero falar sobre o dízimo aqui, mas Abraão dá o dízimo. E ninguém pede para ele. E a gente aqui hoje está discutindo sobre dízimo, sobre oferta, e ao mesmo tempo reclamando da igreja. Por que eu faço as coisas? Eu quero botar isso no coração de vocês. Por que vocês estão aqui? O que vocês querem fazer? Vocês querem só ir ali, tocar, porque vocês acham legal? Porque é meu chamado, porque é não sei o que lá? Cara, eu quero lembrar vocês, cara. Paulo matava cristão, tá? Ele era mau. E ele aceitou o chamado do Senhor, porque ele podia não aceitar. Só que eu vou te dizer, Paulo era genuíno. Porque ele perseguia cristão pelo mesmo motivo que ele deixou de perseguir e virou o maior dos apóstolos de todos os tempos. Para mim é, tá? Por quê? Porque ele era genuíno no que ele acreditava aqui, tanto que ele matava os caras. Só que quando Cristo se provou para ele que ele era Cristo, o homem virou. Tem ali seu tempo de maturação, dizem que pode ter durado até 13 anos dele ter ficado numa cidade distante, tudo bem. Não sei, não está na Bíblia. Mas, o homem, se não fosse ele, você não tinha evangelho. É o que eu te dizer. E aí, quem você quer ser? Qual Paulo você quer ser? Seja um Paulo genuíno. Mude seu coração para investir na obra de Deus, porque é isso que vai ser levado para a eternidade, tá? Não é mais nada, não é nem o som, nem nada que a gente tem aqui, é o teu coração, é o teu espírito que vai ser levado. Mais nada vai ser levado. Amém? Intervalo. Vamos tomar uma água? Vamos ligar esse ar? Podemos ligar? Vocês vão ficar com frio?